Olá, eu me chamo Trícia Cabral e faço parte do coletivo Ponto Arte Educação. Nós somos um grupo de arte educadores com a proposta de democratizar o ensino de artes visuais e fazemos isso por meio de videoaulas, que contêm temas introdutórios. Nos próximos vídeos, vamos aprender sobre 3 temas: cor, fotografia e desenho. Todos são bem acessíveis e perfeitos para quem quer começar com esse lado mais prático da área das artes visuais. Lembrando que esse projeto tem incentivo da Lei Aldir Blanc e é promovido pelo Sesc Pará. Olá, bem-vindos ao Ponto Arte Educação. Meu nome é Gustavo e hoje a gente vai ver alguns fundamentos do desenho que vão ajudar a gente na hora de começar a desenhar. Então, fica ligado e vem comigo. Primeiramente, o que é o desenho? O desenho é uma prática artística e uma linguagem visual que tenta retratar a realidade se utilizando de elementos bem simples, como o ponto, a linha, a forma, o tom. O desenho ele se encontra também em várias outras linguagens da arte visuais, como a pintura, a fotografia e até mesmo a escultura. São linguagens tanto bidimensionais quanto tridimensionais. É importante ressaltar que fundamento não é regra, então o que vai ser apresentado hoje não precisa ser seguido à risca. Leve seu tempo para conhecer o desenho e experimentar várias outras ferramentas. Os fundamentos que a gente vai ver hoje são a figura geométrica, a forma, luz e sombra e perspectiva. Eu irei apresentar para vocês alguns exemplos, juntamente com exercícios para vocês praticarem. Para começar, precisamos aprender formas geométricas básicas. Elas vão ser essenciais para nossos desenhos e vão ajudar a gente a desenvolver nosso traço. Vamos começar desenhando um quadrado, um triângulo e um círculo. Para lhe auxiliar na hora de desenhar a figura geométrica, faça uma linha central, que nós vamos chamar de eixo. Ela vai te ajudar na hora de dividir a figura em 2 partes iguais. Na hora de fazer, não se preocupe muito com o traço, se preocupe mais em fazer a forma. Conforme você vai treinando, o seu traço vai soltando mais. Então, não se preocupe tanto com isso. Depois disso, podemos passar para as figuras geométricas tridimensionais, que consistem na junção de várias figuras geométricas bidimensionais, como por exemplo, o cubo, o cilindro, a pirâmide e por aí vai. Essas figuras tridimensionais possuem volume e profundidade. Vão nos ajudar a criar composição e formas mais complexas. Para exercitar, faça várias figuras geométricas tridimensionais em várias posições. Então, gente, a partir das formas mais básicas, a gente pode criar formas mais complexas, que elas já carregam uma representação imagética, ou seja, elas já estão se tornando um desenho mais detalhado. O que a gente faz? A gente usa dessas formas mais básicas como se fosse um esqueleto para a gente construir formas mais complexas. Por exemplo, a partir de um paralelepípedo, eu posso criar um livro. Então, eu vou pegar o paralelepípedo e adicionar os detalhes que vão compor um livro, ou seja, a capa, as folhas. Ou eu posso pegar uma metade de uma esfera e posso transformar em uma xícara, adicionando também mais detalhes de profundidade. Então vocês vão fazer assim com as figuras, vocês vão pegar as figuras e tentar construir imagens com elas. Pense que vocês estão montando um Lego ou vocês estão montando um robozinho utilizando só essas figuras. Para exercitar, eu quero que vocês olhem à volta de vocês e procurem enxergar que vocês estão cercados de formas geométricas básicas, formas geométricas tridimensionais. Então eu quero que vocês peguem um objeto e tentem representar ele no desenho através dessas formas mais básicas. Por exemplo, eu peguei um porta-canetas e representei ele através de um cilindro. Depois que eu fiz o cilindro, eu comecei a adicionar detalhes que estão presentes dentro do porta-canetas. Então, tentem aí na casa de vocês.
A luz e a sombra vai nos permitir dar volume e profundidade ao nosso desenho, além de destacar e detalhar nossa forma, tornando-a mais interessante. Quando a luz atinge um objeto, ela cria uma sombra do lado oposto, que podemos representar através de técnicas como o esfumado ou a rachura. Essas técnicas criam uma textura em cima da superfície. Quanto mais próximo do foco de luz, menos intensa é essa textura. Quanto mais longe do foco de luz, mais intensa é essa textura, ou seja, mais escura, mais parte da sombra ela faz. Então, chamamos isso de gradação tonal. Para exercitar, vamos focar nessa parte de gradação tonal. Comece rabiscando a parte superior do seu papel, aplicando bastante força no seu traço, produzindo assim um traço grosso e escuro. Conforme você vai descendo, vá soltando seu traço para produzir um traço cada vez mais claro. Assim, você vai perceber vários tons que podem ser aplicados dentro da sua textura. Faça isso do claro até o escuro e do escuro até o claro. Depois de exercitar bastante, aplique em um desenho. Então chegamos à perspectiva. O que é a perspectiva? A perspectiva é uma ferramenta que vai nos ajudar a representar a profundidade e a distância dentro do nosso desenho. Ela funciona através da linha do horizonte, do ponto de fuga e de diversos planos. Por exemplo, eu vou traçar uma linha do horizonte e vou desenhar um quadrado. Eu vou ligar as vértices desse quadrado ao meu ponto de fuga, assim direcionando ele. Quando eu fizer isso, eu posso terminar e transformar ele em um cubo. Esse cubo vai estar virado em direção ao ponto de fuga. A linha do horizonte é uma linha imaginária que fica na altura dos olhos. O ponto de fuga é um ponto que vai direcionar os nossos objetos. E os planos vai ser onde os nossos objetos vão se encontrar. Quanto mais longe do plano principal, menor o objeto fica. Para a gente exercitar a perspectiva, nós vamos fazer o seguinte. Trace uma linha que vai dividir o seu papel. No centro dessa linha, você vai botar um ponto, que a gente vai chamar de ponto de fuga. Agora, desenhe vários quadrados em diferentes posições no papel. Eu quero que você ligue as vértices desse quadrado para o ponto de fuga. Assim, vocês vão trabalhar várias imagens em várias posições, já ligadas ao referencial do ponto de fuga. Elas vão ter direção agora. Eu espero que vocês notem a diferença. Bom, gente, muito obrigado por acompanhar a aula até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi algum dos fundamentos do desenho. Lembrando que é importante sempre manter a prática para continuar evoluindo, né? Muita pesquisa e muita experimentação. E o mais importante é que você se divirta durante esse processo. E para você que quer dar mais vida ao seu desenho, na próxima aula estaremos falando um pouquinho sobre cor e círculo cromático. Então, fica ligado nessa aí. Oi, eu sou a Trícia, professora formada pela Universidade Federal do Pará em Artes Visuais e ilustradora digital. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre cor, mais especificamente sobre o círculo cromático. Ele que vai dar base técnica e teórica para que a gente possa escolher melhor as cores que vamos usar nas nossas produções. Bora lá? As cores estão presentes na maioria das produções das artes visuais, como no desenho, pintura, fotografia e outros. E nós, seres humanos, percebemos a cor através do olho, através da visão. A percepção da cor é muito importante para a compreensão de um ambiente. Todo dia recebemos as informações visuais que elas transmitem, como por exemplo o vermelho, cor quente muito usada para alertar, chamar atenção, mas que também é associada a emoções como amor e ira.
Essa informação visual pode sofrer alterações culturais. Por exemplo, aqui, no nosso estado do Pará, uma placa ou luz vermelha pode ser um indicativo de venda de açaí, uma fruta regional daqui. Agora que a gente já sabe a importância da percepção da cor, vamos falar um pouquinho sobre as cores primárias, que são vermelho, azul e amarelo, que também são conhecidas como cores puras, pois não precisam de nenhuma mistura com outro pigmento para existir. Bom, elas têm esse nome de primárias não por acaso, pois elas dão origem a outras cores a partir da sua mistura. E dessa mistura são originadas as cores secundárias, que são verde, que é a mistura do amarelo e do azul, roxo, que é a mistura do azul e do vermelho, e laranja, que é a mistura do amarelo e do vermelho. Eu sei que a gente conhece bastante as cores primárias e secundárias, elas são, digamos assim, as mais famosas. Mas ainda temos as cores terciárias, que são as que surgem a partir das misturas das outras 6 cores, que são as primárias e secundárias. Bom, gente, eu resolvi mostrar essas cores de forma digital mesmo, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem em casa para testar, e eu quero que vocês tenham uma imagem visual delas. Bom, as terciárias são vermelho arroxeado, vermelho alaranjado, amarelo alaranjado, amarelo esverdeado, azul esverdeado e azul arroxeado. Bom, agora que a gente conheceu um pouquinho sobre a teoria das cores, vamos passar para a próxima etapa, o círculo cromático. O círculo cromático é uma representação circular, como o nome já diz, das cores percebidas pelo olho humano. Na maioria dos casos, ele é dividido em 12 partes, e cada uma delas representa uma cor, primárias, secundárias e terciárias. Para começar essa aula, vamos precisar de lápis, papel e lápis de cor. Mas se não tiver lápis de cor em casa, pode me acompanhar escrevendo o nome de cada cor dentro do círculo. Agora que a gente já pegou esse material, vamos começar. Vamos começar por uma cor primária. A cor que eu vou começar aqui é o vermelho. Passando então para o vermelho alaranjado, o laranja, o amarelo alaranjado, logo após o amarelo esverdeado, o verde, o azul esverdeado, o azul arroxeado, o roxo e o vermelho arroxeado, terminando assim o nosso círculo cromático. Continuando nosso estudo sobre cores, vamos então falar só um pouquinho sobre as cores análogas. As cores análogas estão dispostas bem próximas uma da outra dentro do círculo cromático. E elas também são chamadas de análogas porque apresentam a mesma cor básica em meio à composição. Nesse exemplo que eu usei, tanto o vermelho arroxeado quanto o vermelho alaranjado têm a cor primária vermelha como base. Já as cores monocromáticas são todos os graus de tonalidade derivados de uma mesma cor base. Aqui eu usei o amarelo e fui gradativamente clareando o amarelo, assim criando uma escala de cores monocromática. E para finalizar o conceito de harmonia do nosso círculo cromático, vamos falar um pouco sobre as cores triádicas. As cores triádicas nada mais é do que a harmonia que se baseia no uso de 3 cores equidistantes do círculo. Por exemplo, o azul arroxeado, o laranja e o verde. E para encontrar essas 3 cores harmônicas dentro do círculo é muito fácil. Basta você escolher uma cor e contar 3 cores a partir dela, e na quarta cor
vai ser a segunda cor da nossa composição triádica. Para achar a terceira, é a mesma forma. Preste atenção. Escolhemos a cor azul arroxeada, certo? Se nós contarmos 3 cores, vai dar certinho no laranja. A partir do laranja, vamos contar 3 cores de novo e vai dar certinho no verde, assim criando a nossa harmonia triádica. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu espero que ajude vocês de alguma forma na composição da pintura de vocês, do desenho de vocês. Espero que vocês pesquisem e que vocês se aprofundem ainda mais nesse assunto que é tão interessante como as cores. É isso, um beijo a todos e tchau, tchau. Oi gente, tudo bom? Eu sou o Matheus Bento, vocês podem me chamar só de Bento. Eu sou estudante de artes visuais e eu vou falar um pouco sobre a fotografia para vocês. Na verdade, eu vou contextualizar um pouco mais. Espero que vocês gostem e nos acompanhem. No século XV, um artista renascentista chamado Leonardo da Vinci, ele já compreendia o método e os efeitos da câmara escura. Ele havia constatado que em um espaço vazio e escuro, com apenas uma entrada de luz, a imagem externa era reproduzida, projetada, na verdade, dentro desse espaço. Só que de cabeça para baixo, invertida. As proporções, no entanto, elas eram iguais, fidedignas. Isso servia de fonte de estudo e auxílio para os artistas da época. Ali você já tinha noções básicas do que seria, o que iria vir a fotografia. Fotografia, inclusive, vem do grego. Foto significa luz e grafia vem de escrever, desenhar, gravar. Ali no final do século XIX, as descobertas na área da ótica e da química faziam que tudo convergisse para uma nova forma de ver a arte, né? Ali em 1826, mais ou menos, um químico francês chamado Joseph Niepce, ele fez a primeira imagem fotográfica que resistiu ao tempo. Uma entrada, mais ou menos, do quarto dele, do ateliê. Ele deixou uma placa de estanho, sendo exposta por mais ou menos umas 8 horas para conseguir tal registro. O seu colaborador, Louis Daguerre, em 1837, ele inventou um processo mais prático ainda de se ter a fotografia. Ele denominou esse aparelho de daguerreótipo, certo? Um equipamento em que você tinha ali um orifício, uma entrada de luz e uma placa a ser projetada. Essa imagem era projetada numa placa de cobre revestida por prata, em seguida polida e sensibilizada por vapores de iodo. Para ser revelada, né, no caso, ela tinha que ser mergulhada numa solução salina. É interessante a gente analisar todo esse processo e comparar com hoje, em que nós temos os dispositivos móveis, nossos celulares, as câmeras fotográficas, que em poucos instantes, em segundos, nós apertamos um clique e temos o registro feito. Olhamos esse registro feito. Em comparação antigamente, né, em comparação ali no período de Daguerre, você tinha todo um processo para que aquela imagem fosse registrada. Um outro inglês chamado William Talbot, ele aperfeiçoou ainda mais esse processo da fotografia. Ele é o inventor dos calótipos, um papel translúcido que apresentava a imagem negativa. Qual é a questão desse em comparação com o daguerreótipo? O daguerreótipo, ele apresentava uma imagem em alta resolução, certo? Só que, além de ser difícil transportar a imagem em comparação ao calótipo, o calótipo ele era mais barato, ele tinha um fácil transporte, os negativos poderiam ser mandados por correio, entretanto a resolução não era a mesma, só que para as pessoas mais pobres era uma ferramenta viável. É interessante ver que as pessoas elas tinham possibilidade de registro. Lógico que em comparação a hoje nós temos muito mais, certo? Mas ali você já tinha formas de se registrar algo.
Então, as pessoas que faziam tais registros, elas acabavam ficando profissionais, elas se profissionalizavam naquilo. Então, aos poucos, a fotografia foi ocupando esse espaço de representação que antes era feito apenas com a pintura. Assim, com essa facilidade de se fazer registros, a fotografia foi tomando espaços antes não pensados. A gente tem a fotografia de arte. E esse é um momento em que a valorização do fotógrafo como artista, como pessoa que se expressa, ela vem à tona. Porque é na fotografia artística, desde aquela época, em que começavam os estudos a respeito de exposição, contraste, o efeito da luz e da sombra dentro de uma imagem. Então, ainda fotografando essas grandes personalidades ou não, fotografando apenas espaços como estudo, momento de experiência, esses artistas começavam a utilizar a fotografia como ferramenta de expressão. Talvez uma foto com mais contraste deixasse uma carga dramática maior, talvez uma exposição a longo prazo deixasse uma luz e um clima mais ameno, certo? Então a fotografia ela foi sendo ferramenta de expressão também. A fotografia ela também servia como documento, certo? Ela era fonte de se era o modo em que as pessoas, o modo mais fácil em que as pessoas tinham para se documentar coisas da cidade, para trazer informação mesmo. Então, momentos felizes da cidade, por exemplo, o aniversário de um prefeito, uma grande festa, acidentes, né? Atrocidades locais, roubos, protestos, naquela época greves, né? As grandes greves. Tudo aquilo era registrado, documentado e era exposto na imprensa. Então, as informações locais, a capacidade de distribuição das informações locais das cidades, ela foi facilitada pela fotografia. Essa capacidade de se registrar, ela foi também, não é novidade, em que os artistas se utilizam de ferramentas para facilitar a produção deles, né? Como já tinha dito, Leonardo da Vinci se utilizou ali da câmara escura. E é algo notório porque os artistas, os pintores no caso, eles precisavam viver de reprodução, de produção e reprodução. Então, se utilizar de ferramentas como a câmara escura, um objeto escuro, preto, né, com a parte interior preta, para reproduzir um local externo, com um jogo de espelhos, ver aquela imagem e facilitar o seu traçado, já o ajudava. Não era uma foto, não era uma fotografia, mas era o primórdio, era o nascer, né? Era o início dela. O seu conteúdo já era palpável para as pessoas. Então, desde sempre, os artistas se utilizavam de outras ferramentas para a sua expressão. Quando eu falo que os artistas eles se utilizam de várias ferramentas, me é viável fazer uma comparação. No Barroco, por exemplo, se era estudada por Caravaggio, um exemplo prático, a questão do jogo de luz e sombra. Os fotógrafos utilizavam disso nas suas expressões. Então você tem ali uma forma de se expressar similar à outra, uma forma de se aprender similar à outra. Então você não vê uma separação completa, porque uma coisa influencia na outra. Você pode muito bem aprender um pouco de fotografia com as pinturas, bem como aprender pintura com a fotografia. E faz parte do viver, do ser artista isso. Bom, espero que vocês tenham compreendido como funciona esse processo, o nascimento mais ou menos da fotografia. O Maurício Igor, ele vai explicar um pouco mais sobre o funcionamento da câmara escura. Espero que vocês gostem, espero que tenha valido como experiência e como informação. É isso, gente. Olá, eu sou Maurício Igor, artista visual e arte educador daqui de Belém, e como acabamos de ver, a fotografia tem a sua origem passando pela câmara escura,
Vamos então agora construir a nossa própria câmera a partir de materiais acessíveis. Vamos lá? Vamos então aos materiais. Primeiro, uma folha de papel cartão, um pedaço de papel vegetal, um pedaço de papel alumínio, cola, fita. Eu vou usar um grafite, mas você pode usar também uma agulha, com muito cuidado. E vamos usar também uma lupa. Ela não é obrigatória, mas nós vamos fazer experimentos com ela. Vamos então ao passo a passo. Com folha de papel cartão, vamos fazer uma dobra com a diferença de 3 dedos. Faça a marcação com os dedos e dobre o papel até eles. Finque bem a dobra, que é para facilitar no corte depois. Faça isso nos 2 lados e também no avesso. Com cuidado, vamos então iniciar o corte. Temos então 2 partes do papel cartão. Vamos agora utilizar a maior. Com a diferença de 2 dedos, dobre o papel. E novamente, finque bem a dobra. E também dos 2 lados. Depois dobre a parte que sobrou e também finque bem. Por enquanto, vamos deixar essa parte de lado e pegar a parte menor do papel cartão. Agora, com a diferença de 3 dedos, vamos fazer uma nova dobradura. E novamente, finque bem na dobra. Depois, dobre a parte que sobrou também. Vamos então pegar a parte maior e a cola. Essa parte aqui que é solta, nós vamos passar cola e pressionar bem. E faça o mesmo no lado menor. Vamos então pegar o papel maior e dobrar no meio, tendo referência à linha que a gente acabou de colar. E novamente pressione bem para deixar bem marcadas essas dobras. E fazer o mesmo processo na parte menor. Perceba que nós já formamos 2 caixas. Vamos agora fazer um teste. A parte menor tem que encaixar na parte maior. Se estiver tudo certo, vamos agora fechar novamente as caixas e trabalhar primeiro na parte maior. Com a diferença de 2 dedos, vamos fazer uma dobradura nessa parte inicial da caixa. Vamos então para a parte menor e fazer uma dobra com a diferença de 1 dedo. Com as dobras feitas, vamos então iniciar o corte. Faça o corte até aonde chega a marca. Faça isso em cada um dos lados.
faça o mesmo processo na parte maior. Vamos agora utilizar a cola e colar essa parte que acabamos de cortar. Depois de passar a cola, é preciso pressionar para colar bem. Você pode virar a caixa do avesso, que é para facilitar nesse processo. E faça o mesmo processo na parte menor. Espere um pouco para secar bem a cola e depois vire a caixa. Vamos então utilizar os papéis. O papel vegetal fica na caixa menor e o papel alumínio na caixa maior. Passe a cola nas bordas do papel para fazer a colagem. Espere um pouco para colar bem os papéis e depois, com o grafite, vamos fazer um furo bem no meio do papel alumínio. Agora é só encaixar a câmera e vamos fazer a nossa primeira experimentação. Perceba que já temos formação de imagens, mas nós não temos muita nitidez nelas. Vamos fazer a segunda parte do experimento, que é colando a lente da lupa no lugar do papel alumínio. Para a colagem, eu vou utilizar fita. Eu colei a lente com fita nessa parte toda da frente e customizei a caixa com tinta guache. Vocês podem ficar livres para customizar como acharem melhor. Lápis de cor, giz de cera, canetinha. Também fiz um corte nessa parte de trás e colei fita para encaixar melhor no rosto. Com a lupa, além de maior nitidez na imagem, é possível que a gente ajuste o foco. Basta fazer esse movimento para ajustar. Vamos então ver como fica a câmera utilizando a lupa. Vem comigo! E aí, conseguiu perceber a diferença utilizando a lente? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê na próxima. Até mais! Bom, gente, é isso. Essas foram as aulas do coletivo Ponto Arte Educação. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha conseguido despertar a curiosidade de vocês nos assuntos aqui abordados. Espero que, do fundo do meu coração, que vocês tenham aproveitado. E é isso. Até mais, gente.